Just let yourself loose. Close your eyes. Feel that sweet spirit. That's worship. The message is over. This is worship. Let the light from thy house shine on me. Oh, shine on me. Oh, Lord, shine on me. Oh, let the light from the lighthouse shine on. How many feels real good? Raise your hand. That sweet, humble spirit. That's it. To be like Jesus, just to be like Jesus. On earth I long to be like Him. All through life's journey, from earth to glory, I only have to be like. How many knows this song? Bom dia a cada um dos nossos preciosos irmãos, irmãs e ouvintes, apreciadores desse trabalho, ao qual Deus tem abençoado e dado-nos alimento, o alimento espiritual que nos prepara para vencermos o labor. Nós estamos apreciando a mensagem A Invasão dos Estados Unidos. Essa mensagem ela foi pregada em Jeffersonville, Indiana, no ano de 54, no dia 9 de maio. Nós vamos ouvi-la na tradução do pastor Joaquim Gonçalves. Vamos ser abençoados. Como pode um homem de Deus, uma mulher de Deus, deixar de gritar e repreender o pecado de todo lado? When they see these lukewarm preachers and glammatizers and educators and so forth like that out, Quando eles veem aqueles pregadores mornos, fascinadores e educadores e assim por diante, desse jeito, let the people go to hell by the millions under deceit. deixando as pessoas irem para o inferno aos milhões sob engano. A lot of even holiness people. Muitas, até mesmo no povo da santidade. I'm not talking so much about Methodists and Baptists and things like that. They have it too. Eu estou falando tanto sobre os metodistas e batistas e coisas assim. Eles têm isto também. But it's right down in your own ranks. Porém, está bem na categoria de vocês. Que coisa. Coming to the platform like everything else but Christians. Vindo à plataforma como tudo mais, menos como cristãos. Living like everything else across the countries and things. Vivendo como tudo mais, pelos países e coisas mais. Then they call it religion. Então chamam isto de religião. It's a religion, but it's a long ways from the salvation of the Lord. É uma religião, porém está bem distante do caminho da salvação do Senhor. That's right. Isto é correto. They've just got the people to just a big bunch of worked up. Estão com as pessoas num ponto que é apenas um grande grupo de emocionados. Then as soon as the little workup goes over, then the first thing you know, you can't find one of them. The church is sitting empty. Então, tão logo que a pequena emoção termina, então logo se fica sabendo que não se pode encontrar nenhum deles. A igreja está vazia. Brother, if a man loves God, he'll fill his seat in the church every time. Porém, se um homem ama a Deus, ele preencherá o seu assento da igreja todo o tempo. He can't stay away from it. That's right. Ele não pode permanecer longe dela. Isso é correto. Now, notice just a few minutes. Agora note apenas alguns minutos. I'll try to hurry. Eu tentarei me apressar, Get straight to the point now, because my time's getting away. chegar direto ao ponto agora, porque o meu tempo está acabando. Notice
Then he said, isn't there one more? Note, então ele disse, não há, porém, mais um? He said, yes, but I hate him. Ele disse, sim, porém, eu o odeio. He's always prophesying against me. Ele está sempre profetizando contra mim. He's saying evil things against me. Ele está dizendo coisas más contra mim. All right, he said, go get him. He said, his name is Micah. Está bem. Disse, vá buscá-lo. Ele disse, seu nome é Micaías. But this man had enough religion to know that these fellows wasn't right. Porém, este homem tinha suficiente religião para saber que esses sujeitos não estavam certos. And any man that's ever been touched the least bit by the Spirit of God E qualquer homem que alguma vez tenha sido tocado pelo menos um pouquinho pelo Espírito de Deus, knows that these things, what's called Christianity today, is not right. sabe que estas coisas, as quais são chamadas cristianismo hoje, não estão certas. You can't love the world or the things of the world. Você não pode amar o mundo, as coisas do mundo. If you do, the love of God's not in you. The Bible said so. Se você ama, o amor de Deus não está em você. A Bíblia disse assim. Now, look, he said, go get him. Agora olhe, ele disse, vá buscá-lo. And they went over, E eles foram. and then he sent a little old messenger along, the deacon of the church perhaps, or somebody. E então ele enviou um pequeno mensageiro, o diácono da igreja, talvez ou alguém assim. Went over there and said, now look, Micah, we're going to bring you over here before Ahab and Jehoshaphat. Foi ali e disse, agora olhe, Micaías, nós vamos trazê-lo aqui diante de Acabe e Josafá. Now they're both sitting out there. They're great men now. Agora ambos se encontram lá, e são grandes homens agora. They're teachers, and they're scholars, São mestres e são eruditos, and they got their degree and so forth. e eles têm os títulos acadêmicos deles e assim por diante. And every one of our seminary, every one of our churches here is a perfect at agreement that this is the will of the Lord. E cada um de nossos seminários, cada uma de nossas igrejas aqui, estão de perfeito acordo que esta é a vontade do Senhor. Now you say the same thing they say, and I'll tell you, you'll dress better than riding a Cadillac car. Agora diga a mesma coisa que eles dizem. E eu vou lhe dizer que você vestirá melhor e andará de carro da Cadillac. Or I'll tell you, you'll just be a great fellow if you'll do that. Eu lhe digo, você verdadeiramente será um grande sujeito se fizer isso. Yes, sir, you'll prosper. Sim, senhor, você prosperará. Micah said, as the Lord God lives, I'll only say what God says. Amen. Micaías disse, assim como o Senhor Deus vive, eu somente direi o que Deus disser. Amém. Sim. Oh, there's a man after my heart. Oh, ali está um homem que me agrada. I may have to eat bread and water, which he did for doing it. Eu talvez tenha que comer pão e água, o que ele comeu por fazer isto. He may be smote on one cheek and the other, whatever more, but he told the truth and stood by it. Você talvez seja golpeado em uma face e na outra, seja mais o que for, porém ele disse a verdade e a defendeu. God confirmed it to be the truth. Deus confirmou isto ser a verdade. He wasn't so popular, but he knew God. Ele não era tão popular, porém ele conhecia Deus. Brought little old Micah over there. Levou o velhinho Micaías ali. He said, all right, Micah, what do you say about it? Ele disse, está bem, Micaías. O que você diz sobre isso? He said, go on up. Go on up. Ele disse, siga adiante, siga adiante. He said, go up in peace. Disse, suba em paz. Go ahead and prosper. That's what I want you to do. Siga adiante, prospere. Isso é o que eu desejo que você faça. But I've seen Israel like sheep without a shepherd on a hill scattered. Porém eu vi Israel como ovelhas sem pastor numa colina, dispersados. That's it. He said, Isso mesmo ele disse. and when he did like that, and Ahab turned around to Jehoshaphat, E quando ele falou dessa maneira, e Acabe se virou e Josafá Jehoshaphat said, what did I tell you, that holy roller? disse, o que eu lhe disse? Esse santo rolador, Or what, excuse me, or whatever it was. That guy said, that ou que me perdoem, seja o que for que ele fosse, esse rapaz disse isso. what did I tell you, that feller? O que eu lhe disse? Would only
prophesy evil against me. Esse sujeito somente profetizará mal contra mim. What I say, O que eu lhe disse? it only condemn our church and condemn our ministers and condemn our way of religion. Ele somente condenaria a nossa igreja, condenaria os nossos ministros, condenaria a nossa maneira de religião. What I tell you, it O que eu lhe disse? said. I know him. Ele diria isto. Eu o conheço. I know his daddy before him. Eu conhecia seu papai antes dele. Amém. I know his daddy before him. Yes, sir. Eu conhecia seu papai antes dele. Sim, Senhor. A real man of God. Said, I know he'd say that. Um verdadeiro homem de Deus disse. Eu sabia que ele diria isso. Graças a Deus, nós podemos dizer Ebenezer. Até aqui o Senhor nos tem abençoado. E a forma que o Senhor escolheu para abençoar a Israel foi o incumbindo a permanecer na terra da promessa. Todas as vezes que Israel distanciava daquele local, ele era considerado um apóstata. Por isso, ele ficava longe das bênçãos. E quando Israel era exilado para algum país, e isso era a consequência de que ele tinha se desviado de Deus, mesmo naquele local aonde ele ficou para ser abençoado. E nós sabemos que em Hebreus, no capítulo 13, no versículo 8, o apóstolo São Paulo foi enfático em dizer que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, para nós, o Israel espiritual, nós também temos uma promessa. Não para ficarmos numa terra física, mas para ficarmos na palavra que Deus estabeleceu para o homem. Então, uma vez que esse homem se distancia dessa palavra, esse homem se torna um apóstata e se afasta das bênçãos de Deus. E nessa mensagem, a qual nós estamos apreciando, o irmão Branham, no parágrafo 128, ele diz algo tremendo. Ele diz assim: como pode um homem de Deus ou uma mulher de Deus deixar de gritar e repreender o pecado de todo o lado? Parece ser até uma contradição. Porque algo que marcou o ministério do irmão Branham foi justamente o que foi estabelecido ali em Mateus 17:11, que era ele restaurar a fé dos filhos, a fé dos pais. E Paulo estabeleceu o local para cada irmã, que era justamente como adjuntor ao lado de seu marido. E ao varão era dado a incumbência de levar o evangelho. Então parece um paradoxo o irmão Branham nesse começo de parágrafo, como que ele está induzindo as irmãs a saírem e pregarem o evangelho. Como pode um homem de Deus ou uma mulher de Deus deixar de gritar e repreender o pecado de todo o lado? Irmãos, é fato, quando nós saímos, como o que vai acontecer agora há pouco com cada um de vocês, quando nós saímos do nosso lar e entramos nos nossos veículos e vamos ao trabalho, nós vamos encontrar isso. O pecado em todo lado. O pecado em todo canto. O pecado em nossa volta. O pecado com as
nas pessoas que nós convivemos e vemos o pecado em nós mesmos. E parece que nós, como o irmão Brano diz, temos que sair gritando a todas as pessoas, julgando as pessoas, repreendendo as pessoas pelo tipo de vida que elas vivem. E ele ainda inclui as irmãs nisso. Mas não é assim. Nós temos que saber que jamais podemos pegar qualquer trecho das Escrituras ou da mensagem e isolá-los. Porque quando nós assim fazemos, nós entramos em apuros. Porque logo à frente, nós iremos bater com a cara na parede. Porque vai haver um versículo que vai mostrar que você está fora do quadro, que você está com um desvario. Mas quando nós, com paciência, esperamos em Deus e não isolamos versículos algum, mesmo da mensagem ou da Bíblia, mas que seguimos na leitura, nós percebemos aonde que isso se encaixa. Então, minha irmã, olha como o irmão Brano está falando para você gritar. Olha como o irmão Brano está falando, meu irmão, para você gritar contra o pecado. Imagina você no teu trabalho. Vem aquelas jovens que estão ali trabalhando. Eu tiro por mim, aonde eu trabalho. Todas de calça, cabelos cortados, pintadas. E aí eu me posicionar no meio daquela empresa e começar a condená-las. Começar a julgá-las. Começar a lançar sobre ela todo o peso da Escritura. O que vai acontecer? Eu vou estar levando a elas condenação. E automaticamente eu terei uma repreensão, porque eu estarei fora de ordem. Mas então como o irmão Brano está dizendo isso? Como eu farei isso? Como eu vou gritar? Como eu vou repreender o pecado de todos os lados? Vamos casar com as Escrituras? Se você está em sua casa e fazendo desse momento um culto, você está com sua Bíblia próximo de você. Então olha o que Paulo disse na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 3. Paulo colocando a igreja de Corinto em ordem. Ele diz assim: vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Então, você percebe que você, sem abrir uma boca de repreensão a qualquer pessoa que seja, sem falar ou citar nenhum trecho da Escritura, você já está e já é uma repreensão às pessoas. Por quê? Porque existe uma ênfase no que Jesus disse. Ele falou: que comunhão existe da luz com as trevas? Ou que comunhão existe entre Cristo e Belial? E ele ainda disse mais: não se pode acender uma lâmpada e colocá-la debaixo da mesa. Então, automaticamente, quando você, minha irmã, meu irmão, sai à rua, ao seu local de trabalho, você é uma carta lida. Se o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo está em você, se ele foi escrito em você pelo Espírito de Deus, você estará sendo lido. E você será uma repreensão às pessoas. Elas se incomodarão pelo teu porte. E logo isso vai trazer sobre elas uma repreensão. Isso vai trazer aqui, esse grito de repreensão contra o pecado. Porque elas vão ver em você
o porte de Cristo. Quando os irmãos primitivos foram chamados a primeira vez de cristão, se não me falha a memória, em Antioquia, por que eles foram chamados de cristão? Porque as pessoas viam neles o porte daqueles que eles proferiam. Uma conduta limpa, séria, uma postura honesta, sincera, sóbria, educada. Então esse grito faz-se ouvir silenciosamente nos corações das pessoas. E você pode me dizer, mas um grito pode ser silencioso? Pode. O que mais incomoda o homem é o silêncio. Quando Deus deixou de falar com um dos reis de Israel, o que foi que aconteceu com ele? Ele se desesperou com aquele silêncio, ao ponto dele fazer contrário a todo o ensinamento que ele tinha. Então as pessoas hoje, elas vão às igrejas. Elas vão, porque a Bíblia diz que eles andariam vagabundos de um lado a outro. E quando você, no ambiente do seu trabalho, meu irmão, minha irmã, qualquer contato que você tem com a pessoa, e você logo a vê sorrindo e alegre, comece a falar do Evangelho para essa pessoa. Você vai perceber que ela começa a emudecer. Ela começa a ficar séria, com o semblante preocupado, porque ela não vê nela nenhum requisito preenchido que o Evangelho determina. Mas olha o segmento dessa leitura. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo. Olha só. Ministrada por nós e escrita, não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Então, quando você sair ao trabalho, saiba, minha irmã, que você sem palavras, como é dito nas Escrituras, você pode ganhar o mundo, porque você testifica. Você sem palavras pode mostrar através do teu porte que todas aquelas pessoas que estão em tua volta, está faltando algo nelas com relação ao Evangelho. Você, meu irmão, nós, homens, podemos, no andar dos nossos passos, em qualquer ambiente que estivermos, as pessoas saberem, ali vai um cristão. Então, nós ficamos felizes de saber que Deus nos mostra essas coisas, que Ele está em nós, gritando contra o pecado. Então, vamos orar? Bondoso Deus, nós do fundo de nossa alma te somos gratos, Senhor, porque mesmo sem merecer, tivemos tão aviltado o galardão de sermos achados por tua graça. E termos um sangue precioso que nos preserva, Senhor, em santidade diante dos teus olhos, não levando em conta as nossas fraquezas. Então abençoa, Senhor, a cada um de meus irmãos e irmãs que vão sair ao labor, ao colégio, aonde quer que eles estejam, Senhor, que eles possam ser um grito do Evangelho, um grito de salvação às pessoas, para que elas, em tempo oportuno, possam encontrar, Senhor, o escape que é a tua palavra. Concede isso, ó Deus, nós pedimos no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor Jesus. Amém. Onward, Christians.
It's dripping with blood. Yes, it's dripping with blood. This Holy Ghost gospel, it's dripping with blood. The blood of disciples who died for the truth. This Holy Ghost gospel is dripping with blood. The first one to die for this Holy Ghost plan was John the Baptist, but he died like a man. Then came the Lord Jesus. They crucified him. He preached that the Spirit would save man from sin. There was Peter and Paul and John the Divine. They gave up their lives so this gospel could shine. They mingle their blood like the prophets of old, so the true word of God would honest be told. Then they stoned Stephen. He preached against sin. He made them so angry, they dashed his head in. But he died in the Spirit. He gave up the ghost and went to join the others, that life-giving host. The souls under the altar are crying, how long? For the Lord to punish all that's done wrong. But there's going to be more who'll give their life's blood for this Holy Ghost gospel and its crimson flood. All together now. It's dripping with blood. Yes, it's dripping with blood. This Holy Ghost gospel, it's dripping with blood, the blood of disciples who died for the truth. This Holy Ghost gospel is dripping